Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco sobre a Cimeira do G20, uma cimeira que teve várias frentes. No Japão, em Osaka, reuniram-se os líderes dos 20 países mais ricos do mundo. Enfim, é uma definição um pouco lata, porque também há aqui a consideração da sua influência, com uma agenda que variou desde as alterações climáticas até, sobretudo, alguns encontros bilaterais bastante importantes e negociações de bastidores com reflexos nos dias seguintes. Entre as negociações bilaterais, os encontros que se destacaram foram os de Donald Trump, primeiro com o presidente chinês. Ele também teve um encontro com o presidente russo, mas sobretudo com o presidente chinês, uma vez que estavam em cima da mesa as questões da guerra comercial e todos os temas que têm vindo a aumentar o grau de tensão entre a China e os Estados Unidos, e depois o ato surpreendente de convidar Kim Jong-il para um encontro, Kim Jong-un para um encontro na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, encontro que se veio a concretizar e, de alguma forma, a reabrir, pelo menos formalmente ou informalmente, as negociações com a Coreia do Norte. Mas, para além disso, houve ainda outras frentes importantes e as importantes negociações de bastidores, de onde saiu uma proposta para a direção da União Europeia. Proposta essa acabaria por naufragar, pelo menos o que tudo indica. À hora que estamos a gravar, não se sabe ainda qual é a conclusão do Conselho Europeu, mas uma proposta que acabaria por naufragar no Conselho Europeu, que se iniciou logo a seguir à Cimeira do G20, com alguns dos líderes até a queixarem-se das diferenças horárias e do jet lag. E, portanto, um Conselho Europeu que, de resto, correu bastante mal. Mas vamos começar pelo tema das relações entre os Estados Unidos e a China. Que Donald Trump ofereceu, ou de alguma forma se entendeu com Xi Jinping, foi um recuo dos Estados Unidos. De alguma forma ele acabou por não avançar com as sanções que tinha, com as tarifas que tinha anunciado, portanto, com o aumento das tarifas alfandegárias, e ao mesmo tempo abriu um bocado a porta ao Huawei, o que é um sinal de que, afinal de contas, a guerra comercial poderá não estar tão intensa como se esperaria. Os setores mais críticos do avanço chinês nos Estados Unidos não gostaram muito, nomeadamente na área republicana, como o senador Marco Rubio, já vieram criticar aquilo que vem como um recuo da posição norte-americana. Jaime Gama. Bom, o presidente Trump tem aqui que ser analisado em duas formas. Primeiro, uma técnica. Ele atribui imenso relevo à forma, à maneira como mediatiza as questões, e em todos os assuntos em que ele quer mudar o estado de coisas, caracteriza-se por avançar com propostas imensamente radicais. Atira-as para a frente e enfrenta o seu adversário, a parte contrária, com grande força. Primeiro faz uma espécie de barragem de artilharia pesada. Sim, mas depois a tendência tem sido a tendência de recuar. Na tendência para recuar, há também um fator que pesa imenso, que é o ciclo político dos Estados Unidos e o ciclo eleitoral dos Estados Unidos e as eleições presidenciais de 2020. E Trump tem o problema de conservar o voto que o fez eleger presidente para ser reeleito presidente. E há algumas áreas de erosão, e uma das áreas fortes é uma área que estava a ser objeto de penalização
com as sanções decretadas por Trump, designadamente todo esse sector que tem a ver com os produtos agrícolas, as produções agrícolas norte-americanas. Ou seja, Trump tinha necessidade, antes de chegar ao calendário eleitoral, de ter um pouco visto uma contemplação para acomodar os interesses dessa área precisava agrícola. de voltar a abrir as portas da China aos produtos agrícolas americanos, que são sim, que é muito essencial. competitivos. Isso ele obteve. Ele obteve através da noção de que não vai agravar mais as taxas, que vai fazer um freeze. Ele obteve já concessões chinesas para aumentar as exportações agrícolas dos Estados Unidos para a China. Do lado da China, a questão central nesta negociação era a questão de aceder ou não às indústrias tecnológicas do futuro e, portanto, tudo o que estava relacionado com as sanções às empresas americanas que tivessem relações comerciais com a Huawei, visando as tecnologias futuras de comunicação mais modernas. Portanto, aí, depois de Trump ter feito, e a administração americana, uma enorme campanha por vários países e dentro dos Estados Unidos para que não houvesse relações com a Huawei, de ter diabolizado e maximizado o aspecto negativo da colaboração com essa empresa, Trump aí abriu mão, desdisse o que tinha proclamado e abriu mão a que durante mais algum tempo esses negócios possam ser feitos. Portanto, não há empresas americanas agora excluídas e, portanto, consequentemente, muito menos de outros países, excluídas de poder comerciar com a Huawei. Aí os chineses tiveram uma vitória grande. É certo que não está ainda definido o quadro final para as relações comerciais entre os dois países, mas o estabelecimento de uma trégua, o recomeço de negociações e a realização de cedências de parte a parte em áreas que são muito importantes para cada um destes intervenientes abriu esta possibilidade e os mercados reagiram bem, porque não só as ações em Wall Street, mas também no mundo inteiro sofreram imediatamente uma subida, porque todas as companhias receavam que dessa paralisação das relações comerciais de Estados Unidos-China resultasse um abrandamento do comércio internacional e, consequentemente, também um abrandamento do investimento. E todos os grandes operadores, receando isso, estavam a prever o pior. As instituições financeiras mantinham em aberto juros baixos, políticas de auxílio em emergência se fosse necessário. Portanto, aí houve também uma apreciação positiva e os mercados petrolíferos, a OPEP, que tem estabelecido já um limite quantitativo por 9 meses à produção petrolífera, o que significa que prevê consequências negativas do ponto de vista de um slowdown da economia no preço dos petróleos, por isso toma esta restrição quantitativa como forma de compensar uma tendência pelo abrandamento da atividade económica. A OPEP também estava a funcionar nesse quadro e agora com esta nova posição, na verdade, houve uma reação há uma mudança e é positiva e foi necessariamente saudada como tal. Jaime Nogueira Pinto, mas muitas pessoas têm olhado para este quadro e veem uma China que tem claramente uma estratégia de longo prazo, uma estratégia que se desenvolve em vários tabuleiros e que olha para o mundo como um tabuleiro global e vai colocando as suas diferentes peças e que neste momento tem relativamente a toda a Ásia e a sua aproximação ao Médio Oriente e à África, aquela estratégia do Belt and Road e da criação de um conjunto de infraestruturas que lhes vai permitir, no limite, chegar à Europa por terra, enfim, mas por terra, com um conjunto de portos, autoestradas, vias férreas, de uma nova rota da seda controlada pelos chineses.
e os Estados Unidos, a quem as reações são mais extemporâneas, mais pontuais, umas vezes preocupados com o Médio Oriente, outras vezes preocupados com o Mar do Sul da China, outras vezes preocupados com a Coreia do Norte, mas sem a mesma... Sem aparentemente uma ter uma mesma estratégia global. Portanto, sem a mesma paciência global, sim, paciência estratégica que têm os chineses. Sim, mas temos que pensar várias coisas. Primeiro, aliás, o Kissinger tem várias vezes chamado a atenção para mas isso. eu acho que também que temos que continuar a olhar, enfim, isso é um clichê, mas acho que é bom repetir esses clichês. No fundo, as políticas dos Estados, sejam eles grandes ou pequenos ou médios, são sempre muito ditadas por determinado tipo de problemáticas históricas, e eu acho que a China, esta China, não é? A China fundada em 49, não é? A China chamada China comunista. Esta China quer, de um ponto de vista histórico, que nunca mais se repitam, digamos, aquelas humilhações profundas a que a China foi sujeita no século XIX, primeiro nas guerras do ópio, depois no final do século com a guerra dos Boxers, a ocupação estrangeira, depois no século XX com as invasões japonesas. Portanto, o primeiro ponto de partida, acho eu, de toda esta política, e foi muito também a ideia de Deng Xiaoping, era que era preciso a China tornar-se, enfim, minimamente capaz economicamente para poder deixar de estar, no fundo, numa certa marginalidade e, portanto, numa certa sujeição ao risco. Reparemos, mas isso já tinha começado antes, porque nós Isto é parece ponto, um bocadinho, às vezes, um bocado absurdo, mas a estratégia, ainda antes de Deng Xiaoping, do próprio Mao Tse-tung, ele não se importava de ter o povo à fome desde que fosse uma potência nuclear. Exatamente. Portanto, para sim, quê? Sim, para sim, mas isso, de uma maneira geral, todos os regimes comunistas sempre sacrificaram a manteiga aos canhões, quer dizer, aliás, até porque digamos, a redução dos consumos até é uma forma depois de controlar melhor as populações. Isso foi sempre político. O Deng Xiaoping libertou esse lado da parte económica, não é? Promoveu uma espécie de capitalismo estatal com um nacionalismo fortíssimo. Agora, simplesmente podemos estar, porque muitos analistas dizem sempre que toda esta panóplia de opções chinesas tem sido, durante muito tempo, era essencialmente um bocadinho um nacionalismo defensivo, era um alargar progressivamente, e mesmo na própria esfera económica, era, por exemplo, fazer uma espécie de cativação de recursos. A gente vê muito isso, por exemplo, alguns tratados em África, em termos de recursos mineiros, em termos de recursos energéticos, etc. Depois com um trade-off, em contrapartida, de facto, empréstimos, construção e obras públicas para as empresas chinesas. Quer dizer, há de facto uma estratégia, mas até que ponto essa estratégia já deixou de ser, digamos, como se dizia muito, o tal nacionalismo defensivo, portanto que ia numa espécie de círculos concêntricos alargando a sua presença, e que não começa a ser, em alguns aspectos, já mais ofensivo, digamos assim. Por exemplo, hoje em dia a gente vê que vários países africanos, por exemplo, estão altamente preocupados, incorreram em dívidas muito fortes com a China e têm agora, de certo modo, os seus recursos cativos, e alguns até estão, por exemplo, a entregar partes do território, portos, etc., determinado tipo de facilidade. A China também já está a ter cuidado com os seus empréstimos. E começamos a ver que a China, por outro lado, também começa a ter algum braço, militar, aliás, nos últimos anos reforçou muito toda a sua panóplia de defesa e, enfim, de armamentos, avançou, por exemplo, com toda aquela política das ilhas artificiais, etc. Portanto, vê-se que se está a passar, de certo modo, daquilo que poderia ser considerado o tal nacionalismo puramente defensivo e depois muito concentrado, aliás, os dirigentes chineses têm sempre sublinhado muito isso, muito concentrado numa via exclusivamente económica e financeira e comercial, para alguns aspectos já mais militarizados. Mas é evidente que não podemos deixar de levar em conta que os Estados Unidos, apesar de tudo, com todas essas hesitações estratégicas ou táticas ou o que sejam, ainda continuam a ser, digamos, um poder imensamente mais poderoso, digamos, sobretudo em termos militares, do que a China, não é? Portanto, também há aí um gap que ainda está por reduzir. Eu acho que, portanto, neste tipo de negociação, a gente também, Trump quer,
faz sempre, aliás, o Jaime Gama estava a descrever essa técnica, ele começa sempre por um avanço, de certo modo excessivo, com grande proclamação, e depois, nos casos, recua, noutros casos consegue uns benefícios, como fez, por exemplo, com as negociações com o México, consegue o que quer de outra maneira e depois cede. Noutros casos, aparentemente, cede mesmo, não é? Portanto, é o que nós... Agora, também temos que ver uma coisa, enquanto Trump tem exatamente condicionantes democráticas, ou tem que pensar em eleições e em... É muito mais fácil, numa potência autoritária ou totalitária, ter uma grande política de longo prazo, não é? Porque não tem que dar contas aos eleitores, não é? Do que enfim, numa democracia fazê-lo, não é? Portanto, essas considerações, esse ciclo, digamos, eleitoral tem sempre que entrar em conta em qualquer... E já me lembro, este gesto, teatral, em alguns aspectos, de ir até à zona desmilitarizada, pode ter mais consequências, quer dizer, de Singapura tinha saído uma espécie de congelamento das relações e das negociações, agora houve ali um aperto de mão, um sinal de que se poderia voltar a negociar com a Coreia do Norte, mas pouco mais, não é? A ideia de que um caso tão complexo como o da capacidade nuclear da Coreia do Norte possa ser resolvido pela criação de uma espécie de amizade pessoal sem paralelo na história entre dois líderes é algo que se verá se produz resultado ou não produz. De qualquer forma, não nos esqueçamos que o Presidente Trump tem o dossiê das relações nucleares com o Irão e tem o dossiê das relações nucleares com a Coreia do Norte. E que, porventura, quer alcançar resultados, nem que sejam resultados de cinematografia. Já houve um encontro de Singapura, da Hanoi, e agora há este encontro. Bom, negociar com a Coreia do Norte não é fácil. Já vários predecessores de Trump chegaram a alguma forma de acordo com a Coreia do Norte. Clinton chegou e também George W. Bush chegou. Que sucessivamente as coisas correram mal a seguir, não é? Correram mal a seguir. Assim como também Obama chegou a um acordo com o Irão. Neste caso, há sempre o problema que é a opção entre vamos seguir uma política de pequenos passos e ver como é que, ao abrir as sanções, vamos avaliando os pequenos passos e vamos abrindo mais sanções, e há a política de dizer não, só há banimento total das sanções quando houver desnuclearização completa. Demarcando-se das experiências anteriores no tratamento da Coreia do Norte e até da aproximação que parecia ter a própria Coreia do Sul, o Presidente Trump começou por dar voz a uma linha de exigência total de desnuclearização. Não só desmantelamento dos sistemas das ogivas, como também desmantelamento dos sistemas de mísseis. E agora está a evoluir, porque porventura também quer ter resultados. No fundo, ele leva as coisas à beira do abismo e depois diz, mas vejam, estamos mais seguros do que estávamos, no fundo, quando eu herdei a presidência dos Estados Unidos. Então, o que é que está implícito nesta nova estratégia de Trump em relação à Coreia do Norte? Vai cooptar a Coreia do Norte como potência nuclear num género do que acontece com a Índia, o Paquistão e Israel? Vai, portanto, admitir levantar algumas sanções a troco de os norte-coreanos não irem para o desmantelamento integral da sua capacidade nuclear, mas apenas para um controle parcial, para um freeze, para um congelamento, isto é,
vai permitir, no fundo, que a Coreia do Norte tenha entre 30, 40, 50 ogivas e tenha mísseis, mas não venha a fazer mais e aceite gelar a sua capacidade de produção, quer de ogivas, quer de lançadores, ou mantém a sua política tradicional. E este dilema perpassa a própria administração americana de Trump, porque há quem favoreça uma linha mais radical e quem favoreça uma linha de passo a passo para ver onde chega. Jaime Nogueira Pinto, estes encontros com figuras como aquele ditador são sempre uma coreografia muito curiosa, uma coreografia muito curiosa, mas fica sempre com aquela sensação de que não são pessoas confiáveis, quer dizer, e que no fundo nós estamos a falar de um regime que é um regime em muitos aspectos sem paralelo, não só hoje em dia como na história, quer dizer, porque uma monarquia comunista não houve. Em África houve algumas coisas parecidas. Agora é claro que aqui tem todo aquele requinte asiático, não é? Portanto, tem toda aquela... Mas para além disso, eu acho que há um problema aqui muito complicado que se põe sempre a todos estes ditadores que têm as armas, enfim, têm as armas nucleares. Eles, no fundo, têm sempre aquela tentação de pensar, se eu ficar sem as armas nucleares, fico sem nada, quer dizer, no fundo, no dia seguinte sou capaz de ser derrubado, quer dizer, portanto, também há aqui e eu acho que esse é que é o problema aqui mais complexo. Enquanto, apesar de tudo, o Irão tem alguns fatores constitucionais e alguns fatores até de pluralismo, e até tem uma certa tradição, digamos, uma certa tradição exatamente de pluralismo social, de abertura, digamos, cultural até ao Ocidente, etc. Portanto, há ali, de facto, uma linha dominante, que é uma linha radical dos ayatollahs e tudo isso, e do fundamentalismo xiita. Há, de facto, esse fator, mas há outros elementos, há outras, quer dizer, não é uma classe política. Há no Irão, apesar de tudo, uma classe política, num modelo que poderá ser, enfim, autoritário e ter determinadas características desse tipo de regimes, mas há algum pluralismo, há uma economia, não é? Há uma economia que existe, há uma tradição, há uma cultura, tem um cinema, tem uma literatura, tem uma classe média, tem uma série de coisas. Portanto, não é bem a mesma coisa, quer dizer, do que aquele sistema completamente monolítico e de facto, enfim, tanto quanto que vive do auxílio internacional, quer dizer, terror, vive de um lado do terror e, por outro lado, as pessoas não morrem à fome porque têm auxílio internacional. Portanto, portanto, aí, quer dizer, eu acho que Trump, que no fundo também tem, de facto, uma tendência, quer dizer, de teatral, não é? Porque faz muito isso, aliás, a coreografia daqueles, até a coreografia dos dois é muito interessante, quer dizer, o tipo de como eles marcham juntos, como eles se cumprimentam, como eles... Tudo aquilo parece... Às vezes parece um bocadinho até as coisas dos bonecos animados, não é? Parece um bocado uma coisa... Ambos têm umas corpulências, corpulências próximas dos bonecos animados. Uma corpulência, umas corpulências grande, e uns penteados. Exatamente, os penteados, exatamente, tem essas características. E o outro, assim, mais pequeno, assim, mais rechonchudo, mas tem, de facto, são dois personagens depois curiosos e depois, aliás, representando depois também mundos completamente diferentes, quer dizer, a gente pensa que é que estas duas criaturas falarão, que às vezes acabam os intérpretes, não é? Pensamos, mas o que é que falarão e o que é que dirão? Talvez não sei, mas talvez o norte-coreano fala alguma coisa de inglês, é capaz de falar, não seria muito estranho que falasse, mas quer dizer, portanto, tudo isso, também há a sensação que é um bocado exatamente a tal política, o tal espetáculo da política, quer dizer, é um número, não é? É um número. Aliás, que é uma das coisas que eu acho curiosa também, no estilo Trump, é exatamente uma permanente atuação, exatamente sujeitando sempre os destinatários a um número que muitas vezes é um número surpreendente, tira umas coisas como se fosse um prestidigitador, não é? Agora, qual é o sentido disso? Qual é a substância disso? Como, aliás, o Jaime Gama há pouco dizia, quer dizer, coisas deste tipo
De facto, há ali uma ideia de estamos a entreter, estamos a falar, não estamos de relações cortadas, vamos continuar. Há aqui uma. Agora, eu vejo sempre muito difícil num modelo destes, quer dizer, haver de facto, em última análise, haver de facto uma renúncia àquilo que em última análise é capaz de ser o instrumento com que, sobretudo, em termos, da mesma maneira que o terror, em termos internos, é a melhor forma de se manter no poder para ele, e se abrandasse, com certeza, era capaz de não durar muito tempo. Em termos externos, ele deve estar a olhar, que, enfim, mantendo as tais armas nucleares, que pode continuar a sobreviver. Bem, e pode continuar a ter apoio. Regressemos um pouco a Osaka. Estas cimeiras, na sua agenda propriamente dita, não tiveram muito resultado, porque a declaração conjunta é uma declaração um pouco vazia, uma declaração quase de acordarmos em desacordar, sobretudo sobre a questão mais premente, que era a questão das alterações climáticas, em que se ficou mais ou menos no ponto em que se estava, uma vez que os Estados Unidos disseram que estavam em desacordo e os outros países disseram que mantinham os compromissos de Paris. Incluindo o Brasil. Incluindo o Brasil. Pensei que isso é surpreendente. É porque havia também a hipótese de, nesta cimeira do G20, alguns países começarem a dar sinais de colagem mais intensa à posição de Trump, e isso não aconteceu. Sim, mas o Brasil... Ou seja, os Estados Unidos permanecem o não signatário dos Acordos de Paris, mas os outros países reafirmam uma agenda de controle das alterações climáticas, definem caminhos possíveis para atingir esse desidrato e não abonam a posição dos Estados Unidos. Mas também alguns deles não cumprem, não é? Sim, mas a de China, qualquer modo, a Índia e o próprio Japão. Mas de qualquer modo mantêm-se num quadro de referência em relação a esse acordo, porque temos também que ver que em matéria de alterações climáticas as populações da Índia e da China serão também das mais atingidas à face da Terra. Claro. A China, há 20 anos, não admitia que se falasse de problemas ambientais nas grandes cidades, considerava isso um perturbador político. E pela emergência de uma classe e há muitos problemas ambientais que a China tem hoje que continuam a não permitir que se falem, não é? Mas há muitos que foram também, não digo resolvidos, mas foram objeto de políticas que pela primeira vez foram construídas. E foram construídas, porventura, não só pela pressão internacional, mas pela pressão interna. Porque as pessoas começaram a ter preocupações de ordem alimentar, sim, com a qualidade dos produtos. Doenças, as pessoas começaram a ter doenças e problemas de saúde pública. Respiratórias, as pessoas começaram a ter problemas da hiperpoluição nas grandes cidades e forçaram com isso a adoção de políticas que antes eram políticas consideradas absolutamente supérfluas e desnecessárias. Portanto, mesmo aí há uma relativa mudança. E agora aquilo que foi a reunião paralela do G20 e no fundo que depois acabou por desaguar em Bruxelas dos 4 líderes europeus, portanto o holandês, o alemão, ou alemã, o francês e o espanhol, que cozinharam uma solução para a União Europeia e acabaram por trazer um problema para a Cimeira Europeia. De alguma forma, não pensa que eles acabaram por fazê-lo tendo pouca consideração pelo que é hoje a União Europeia, designadamente aquilo que é uma União Europeia que tem uma metade leste, que é uma realidade diferente daquela que era a antiga CEE, digamos, dos países da CEE? Bom, a presença europeia na Cimeira de Osaka não estava da melhor saúde. E também o que foi ali. Quer dizer, vamos lá ver, não estava na saúde, basicamente havia uma líder, que é a Angela Merkel, que está de partida, porque todos os outros, enfim, Sanchez está de chegada,
Macron está de chegada, A senhora May o está Sr. Rutte também ganhou também eleições há pouco está de tempo. saída. Mas a senhora May não participou nestas conversas, não é? Eu acho que os dois momentos menos exitosos da Cimeira de Osaka foi, de facto, essa mini Cimeira Europeia e foi também a tentativa de lançamento de uma futura candidata presidencial da filha do Presidente Trump, Ivanka Trump, que também aproveitou Isso aí a foi mais oportunidade para anedótico se do que... exibir em excesso e para ser depois objeto de uma chacota internacional completa. Penso que o Presidente Trump vai ganhar muito repescando essa sua filha primogénita para lançar numa grande trajetória política para o futuro. Agora, na verdade, a União Europeia encontrou aí mais uma possibilidade não só de ofuscar o que poderia ser o contributo positivo da sua liderança mundial, como se prestou a exibir, digamos, a chaga da incapacidade das escolhas dos seus quadros de topo, que, aliás, pela natureza como têm decorrido, revelam-se mais ser uns cozinhados políticos internos. Exatamente. Que até põem em causa o que foi o próprio resultado da eleição para o Parlamento Europeu, porque afinal, para que é que serviu estar a comunicar à opinião pública que aquelas eleições eram decisivas, se no fundo depois tudo acaba por ser também objeto de uns pactos de filigrana que ainda por cima nem são suscetíveis de durar mais do que umas horas, porque abrem logo feridas de contestação e turbulências grandes. Mas veremos o que vai acontecer a seguir. Agora, que este G20 demonstrou que a União Europeia está em falta na comunidade internacional, isso parece-me que foi evidente. E uma União Europeia que, digamos, entre os 20 estava muito bem representada, porque tinha esses quatro, depois ainda tinha mais a Itália e o Reino Unido, ainda estava lá o Sr. Juncker e o Sr. Tusk. Portanto, tinha lá 8 pessoas sentadas à mesa. Portanto, Sentadas estavam, mas estavam a pensar noutra coisa. E alguns de saída. Sim, vários deles estavam de saída. Olhando para isto, o que é que será? Resulta muito claro que há aqui o ocaso da influência de Angela Merkel, porque ela traz uma solução de Osaka e chega à Europa e é desautorizada pelo seu partido. Pelo seu partido. Pelo seu partido alemão e pelo seu partido sim, europeu. O seu partido alemão não a desautorizou não logo. Sobretudo quem a desautorizou foi o seu partido europeu. O seu partido europeu. Isto, o que é que está a ser um fim penoso quase, não? Está, porque a senhora acaba por apanhar variadíssimas, enfim, reações e consequências de fundo que coincidem exatamente com este seu fim deste seu mandato governamental. Quer dizer, apanhou de facto a emergência de novas forças políticas na Europa, o que não é de estranhar, porque no fundo as forças políticas, de um modo geral, respondem aos conflitos e aos problemas e às ameaças também. Portanto, é evidente que como enfim, aquele centrão dominante, centro-direita e centro-esquerda, não se ocupou de uma série de problemas que, entretanto, foram surgindo, ligados às migrações, ligados às identidades, etc. Houve forças novas que apareceram, não é? Portanto, essa fragmentação deu-se. A Alemanha, que tinha uma tradição de um parlamento com 3 partidos, digamos, agora tem 7. Portanto, isso depois, exatamente a tal volatilidade dos próprios eleitorados, que rapidamente, de eleição para eleição, muitas vezes mudam e provocam subidas, umas vezes pode ser da direita radical, outras vezes é dos verdes, mas normalmente sempre à custa dos partidos do sistema, os mais tradicionais. Portanto, ela também está a ser vítima disso. E depois, quer dizer, há de facto uma Europa que está enfim, está muito fragmentada hoje politicamente e onde deu-se um fenómeno também curioso, que foi já ninguém é oficialmente eurocético,
quer dizer. Agora, o euroceticismo traduz-se em Europas diferentes, quer dizer, as pessoas dizem, pois eu também sou para a Europa, mas eu quero uma Europa que as nações sejam todas independentes. Eu quero uma Europa em que que não haja federalismo, etc. Portanto, ela como no fundo é o resto de uma época que passou, e é um símbolo, até porque sendo a Alemanha, digamos, a potência que era, e a maior das potências, digamos, europeias, dentro desse conceito, é evidente que também é sobre ela que cai este ocaso, não é? É sobre ela que cai. Bem, acabou de cair, neste momento, as decisões do Conselho Europeu. Portanto, se calhar ainda vamos a tempo de rapidamente as comentar, Jaime Gama. Portanto, para Presidente da Comissão, a Ministra da Defesa alemã, a conservadora, a cristã-democrata Ursula von der Leyen, espero estar a dizer bem o nome dela. Para Presidente do Conselho, o liberal belga Charles Michel. Para Alto Representante para a Política Externa, o socialista espanhol Josep Borrell. E já há também novo Governador do Banco Central, Christine Lagarde. Primeiras reações. É uma escolha de que se falava já. É uma escolha que faz ruir como um castelo de cartas os chamados candidatos iniciais. E é uma escolha que demonstra como a noção de apresentar os Spitzenkandidaten, os líderes das listas eleitorais, não tem o menor significado. O que é que isso significa? Significa que há aí a escolha de um alemão, uma alemã para a Comissão, da CDU, não da CSU, da CDU, não é social-democrata nem é liberal. O liberal... No fundo, respeita o partido que venceu as eleições europeias. O que ficou em número 1. O que ficou em número 1, digamos assim. O liberal vai estar a presidir ao Conselho. É um belga. É um belga muito qualificado. É, aliás, filho de um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Louis Michel, e que é um político jovem, muito talentoso e que seguramente desempenhará bem as suas funções. Não é um liberal anarquista, sendo um liberal belga, é um liberal francófono belga, o que é muito diferente do Verhofstadt e dos liberais flamengos que querem a Europa para dar cabo da Bélgica e para acabar com a Bélgica. Depois, a escolha para alto representante é uma satisfação à Espanha. Josep Borrell tem experiência na presidência do Parlamento Europeu, em vários ministérios em Espanha. É um catalão de origem anticatalanista e que foi ministro dos Exteriores até há pouco tempo. É um homem da velha guarda de Filipe González, é um quadro político firme, robusto, não será muito imaginativo, mas no contexto atual percebe-se que Sánchez tenha batido bem pelo posicionamento desse seu candidato, que penso é algo feito em detrimento do que a Espanha tinha como uma missão para o Banco Central Europeu. Não vejo ninguém de leste. Sim, talvez para o Parlamento Europeu, que não tem aqui o nome ainda, quem serão as pessoas para o Parlamento Europeu. Falava-se da presença do Parlamento Europeu como sendo uma pessoa possível. E já há Christine Lagarde no Banco Central Europeu. Sim, é rassurante, porque é uma pessoa que tem solidez demonstrada na sua gestão governativa em França e também no Fundo Monetário Internacional. E era uma aposta do presidente Macron sempre mantida para pressionar. Agora, não vejo aí também o social-democrata.
Pois. Está a gostar um bocado, está o José Borrell. Está o Sim, pois é o Borrell, Está o claro, José que sim, Borrell. claro que Exato. sim. Portanto, acabou por ser uma solução, Uma frente comum. uma solução, Uma frente não popular, mas enfim. acabou por ser um encontro. Falta aqui saber até que ponto é que mas o leste, penso que os países de leste tinham sobretudo a preocupação de evitar que Timmermans fosse o Mas presidente. seguramente ainda tem aí a hipótese de alguém dessa há área poder ir ao Parlamento Europeu. E há as vice-presidências, que também são aqui sim. importantes, e não temos indicação, o pacote das vice-presidências, que provavelmente também foi debatido. Bem, e por hoje terminou mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.